Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Claro que o grande assunto dessa segunda-feira no tênis internacional foi a desistência forçada de Novak Djokovic para o Masters 1000 de Indian Wells. Ele não conseguiu a exceção solicitada perante as autoridades sanitárias dos Estados Unidos e com isso ele acabou de novo ficando de fora de um grande torneio na América do Norte. Você sabe, ele já no ano passado já não pôde disputar Indian Wells, Miami, Cincinnati e US Open, e no Canadá também ele não pôde entrar para disputar o Masters 1000. Então ele tem ficado de fora desses grandes eventos na América do Norte por conta das regras sanitárias que esses dois países ainda mantêm sobre a Covid-19. Não permitir que estrangeiros não vacinados entrem no país, que é a regra atual. Isso deve mudar em maio nos Estados Unidos. A expectativa é de que mude em maio nos Estados Unidos. O Djokovic, que é 5 vezes campeão de Indian Wells, ganhou 4 vezes entre 2011 e 2016, que foi a última vez que ele ganhou lá. Então, obviamente, é uma baixa muito importante para o evento, ainda mais ele que vem com novamente número 1 do mundo, campeão do Australia Open e tal. Mas, enfim, as regras estão aí, têm que ser seguidas. Importante também comentar para vocês que esta baixa da inscrição do Djokovic foi uma imposição que a ATP colocou, como já expliquei aqui para vocês, o tenista é a única pessoa que pode se inscrever e retirar o seu nome da lista. Isso é uma decisão totalmente dele, ninguém pode fazer isso no lugar dele. E o Djokovic se inscreveu, mas a ATP colocou uma pressão em cima dele para que ela não tivesse que sortear a chave do qualificatório que foi feita no domingo à noite e muito menos a chave principal com o Djokovic ainda no evento, já que existia essa pendência dele em relação às autoridades sanitárias, Porque obviamente o qualificatório prejudica, alguém poderia não jogar o quali, alguém que poderia entrar direto na chave não entraria com o Djokovic, que é exatamente o caso do Nicolas Basilashvili, que acabou entrando direto na chave com a saída do Djoko, e muito mais grave ainda seria sortear a chave principal com o Djokovic de cabeça 1, que seria o seu direito, e a ATP não pode fazer nada até o dia que o Djokovic eventualmente estreasse. Vamos supor que ele deveria estrear sábado ou domingo, porque os cabeças não entram na primeira rodada, então a ATP teria que esperar ainda acontecer isso para daí sim dar um look loser para alguém lá, que você prejudicaria todo o andamento do campeonato. Para não acontecer isso, a ATP colocou essa pressão então no Djokovic para que ele não cometesse o chamado late withdrawal, que é a desistência de última hora, já sabendo dessa situação toda com ele. E isso preservaria o campeonato ou ele estaria sujeito a uma multa, que aliás isso já aconteceu com ele. Pois bem, mas eu preparei o podcast desta segunda-feira para bater um papo com vocês, não era sobre essa situação do Djokovic, que eu até esperava já decidida até o final de semana, acabou estourando agora na segunda-feira. Mas eu queria falar muito das decepções que eu estou vendo nesse começo de temporada em relação a vários nomes da nova geração que eu tinha certeza que iriam dar um arranque ou iriam aproveitar um embalo que já tinham vindo do ano passado e estariam brigando lá na frente, ou pelo menos batendo de frente a frente com esses grandes nomes, principalmente Djokovic, Medvedev, Rafael Nadal, na briga pela ponta do ranking, na briga pelos grandes títulos. Mas nós vimos que não foi nada disso que aconteceu, pelo menos até agora. Eu vou aqui até dividir um pouquinho nos grupos por idade, para que a gente tenha uma noção um pouco melhor do que eu estou querendo dizer com isso. E eu acho que a faixa mais importante de todas é a faixa que está abaixo dos 25 anos. E na verdade, quando eu listar os nomes aqui, vocês vão ver que são, na verdade, jogadores que estão abaixo até dos 23 anos, que são grandes, são potenciais nomes, que já fizeram muita coisa no circuito e que todo mundo está olhando para eles como candidatos a Grand Slam, candidatos a brigar pelo número 1 do mundo, mas que nisso não pintou até agora, nesses 2 meses da primeira temporada. O Jannik Sinner é o mais bem pontuado deles todos. Eu vou falar muito em relação ao ranking da temporada, porque eu estou me referindo bem entre janeiro até agora. O Sinner é o 9º colocado no ranking da temporada. Entre todos os tenistas, ele é o primeiro desse grupo abaixo de 23 anos de grande potencial.
O Sinner foi campeão em Montpellier, foi vice em Roterdã, então não são resultados ruins. Porém, de novo, ele se vê à volta com contusão. Mesma situação do Carlos Alcaraz. O Alcaraz que só conseguiu voltar ao circuito em Buenos Aires, foi lá, ganhou o campeonato mesmo sem jogar bem, depois veio para o Rio, foi à final do Rio também, sem exibir o seu melhor tênis, e no Rio ainda por cima apresentou de novo a lesão na perna direita, no posterior da perna direita dele, que é uma lesão que preocupa de novo. Vamos lembrar que o Alcaraz já teve a questão do abdominal em Paris, foi tudo isso que o tirou do circuito do Finals, inclusive do circuito até a Austrália, e na Austrália, na véspera da Austrália, ele teve problema na perna, que agora se estendeu ao Rio. Então nós temos aí dois jogadores de excepcional qualidade técnica, Sinner e Alcaraz, um com 21, outro com 19 anos, com problemas físicos evidentes, né? E eu vou acrescentar essa lista um outro jogador que eu considero assim, com um grande potencial para incomodar todo mundo, que é o Sebastian Korda. Korda tem 22 anos, um pouquinho mais velho que os dois, e o Korda começou super bem, final de Adelaide, foi às quartas de final do Australian Open. Aliás, Adelaide ele quase ganhou do Djokovic, né? Depois foi às quartas do Australian Open, e aí ele sofre uma contusão e também está fora do circuito desde então. Deve voltar agora em Indian Wells e Miami, né? Então, 3 jogadores de excepcional qualidade e de idade muito baixa sofrendo com lesões preocupantes. Em cima disso, eu até bati um rápido papo aqui em off com Eduardo Faria, o excepcional preparador físico Eduardo Faria, para tentar entender o que pode estar acontecendo com esses jogadores que tão tenra idade já sofrendo lesões seguidas, como é o caso deles 3, né? O Edu falou, obviamente, que ele não pode opinar muito em relação a isso, porque ele não conhece exatamente o que cada jogador fez na sua pré-temporada, óbvio, né? Acho que ninguém sabe, a não ser as suas próprias equipes, o que foi desenvolvido na pré-temporada, né? Que pode ser tanto uma reação de um volume exagerado que tenha sido dado na pré-temporada, como uma questão da falta de recuperação, de descanso, né, de recuperação entre os treinos ou entre um jogo e outro, né? Mas é evidente que está havendo muita lesão, é preciso, principalmente para os jogadores, embora sejam tão jovens, e principalmente esses jogadores como o Alcaraz, que dependem de uma exigência física muito grande, né, que haja uma programação muito bem feita entre o treino, jogo e descanso. O Edu Faria frisa muito isso, né? Ele até lembra que ele acompanhou bem aqui o Alcaraz, que veio de novo ao Rio de Janeiro. O Edu ficou muito ali próximo, vendo tudo que o Alcaraz estava fazendo. Ele enxerga o Alcaraz como um jogador muito bem construído, né? E que joga numa questão de exigência muito grande, né? Ele treina muito forte, ele joga muito forte e tal. Ele até se virou no Rio, diante da volta da lesão na perna dele, mas que essa forma de jogar extremamente intensa preocupa realmente, porque pode levar a lesões, né? Então pode muito bem haver uma relação direta entre o que esses garotos aí, Sinner, Alcaraz e Korda, fizeram na pré-temporada com as lesões que estão aparecendo e preocupando. Seguindo nessa lista, eu vou ainda acrescentar para vocês 2 jogadores principalmente, que me decepcionaram até agora, o Holger Rune e o Felix Aliassime, porque são 2 jogadores que terminaram muito bem em 2022, vocês lembram muito bem, Rune ganhando Paris em cima do Djokovic, o Aliassime com uma sequência de 3 títulos no indoor, jogando super bem, mostrando evolução técnica, evolução física, né? O Aliassime, enfim, tinha se desfeito daquele fantasma das duplas faltas, o Rune mais centrado, menos explosivo em quadra, né? Ele é muito garotão ainda. Então a gente via e apostava que esses 2 iriam começar o ano com uma perspectiva diferente. Mas o que a gente viu é que o Rune tem 6 vitórias em 4 torneios disputados, a melhor coisa que ele fez foi a semi em Dubai, e o Aliassime não ganhou de nenhum top 25 até agora, fez uma semi em Doha, e se a gente olhar o ranking da temporada, o ranking que conta pontos desde janeiro, o Aliassime é o 21º do ranking em pontos, 405 pontos, é muito pouca coisa para um jogador do potencial dele, de tudo que a gente apostava, e ainda por exemplo que ele começou a temporada na quadra dura, que é a sua melhor superfície, né? Então eu acrescento o Rune e o Aliassime nesses 3 aí que para mim estão devendo. Claro, o Sinner melhor que todos eles pelo título e a final que ele já fez, mas eu acho que esses 6 jogadores, estou falando em 6 porque eu estou incluindo nessa lista o Sebastian Baez, de 22 anos, que está em também os 20 da temporada, gosto do Baez jogando,
embora para mim seja um jogador extremamente limitado ao saibro. Foi campeão em Córdoba, grande resultado para o Baez, seu segundo título de ATP, mas ele ainda para mim é um jogador muito limitado ao saibro, e eu não consigo enxergar o Baez ainda indo para o restante da temporada que não seja saibro com grandes atuações, né? Para compensar, pelo menos, eu enxerguei 3 surpresas, ainda falando dessa garotada abaixo de 23 anos. Né? O Brian Shelton, que é um norte-americano muito interessante, né, que tinha muito pouca experiência, inclusive no circuito em nível ATP, de repente pintou grandão, grandalhão, saca muito, forehand, tipicamente norte-americano, 20 anos, e eu gostei de ver como ele se desempenha em quadra. Né? Eu acho que muito mais que a gente vê golpes nessa garotada, claro, todos eles têm golpes excepcionais, a maioria deles tem, é você ver atitude, você ver parte de emocional, controle emocional, hora do aperto, hora do breakpoint, hora de ganhar o jogo, como é que eles se comportam. E eu gostei de ver esse Shelton jogando por isso. Assim como, exatamente nessas mesmas características, gostei demais do Ilya Lereka, o tcheco, tem 21 anos, o Shelton tem 20, ele tem 21. Esse Lereka jogando, o Lereka já tinha me chamado a atenção ano passado, já contei aqui para vocês, quando ele foi à final do Next Gen Finals. Eu gostei, assim, não falando nem do jogo em si, mas do comportamento, da execução dele em quadra. Muito forte no fundo de quadra, saca bem, não pensa 2 vezes antes de fazer uma transição à rede, muito forte fisicamente, muito veloz em quadra. Olha, eu gostei muito e fiquei feliz porque hoje mesmo eu li que o Thomas Berdych está apostando muito nele, né? Então acho que eu não estou tão maluco assim, né? E também gostei demais nesse comecinho de temporada de ver um francês que a gente não tinha aí conhecimento até agora, o Arthur Fils, garoto de 18 anos apenas, né? Também com 0 de experiência no circuito. De repente apareceu ali jogando na quadradura coberta, aproveitou 2 convites ali que ele recebeu nos torneios na França e gostei demais de ver esse garoto jogando. Principalmente a parte técnica dele, muito forte dos 2 lados, direita, esquerda, tal. Mas a forma que ele usa o público, ele usou demais o público para se motivar durante os jogos. Uma concentração incrível no tempo inteiro, nas partidas muito duras. Olha, eu gostei demais desse garoto. A França, a gente sabe, toda hora colocando um nome novo aí, toda hora aparecendo um nome novo com potencial. Foi assim com o Hugo Humbert, Benjamin Bonzi, tantos nomes aí que a França tem colocado aí. E esse Arthur Fils é mais um que me chamou bastante atenção. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nele. Não vi ele jogando no saibro ainda, e pela estatura dele, que é 1,83 m, talvez ele ainda seja melhor no saibro do que eu vi ele jogar até agora. Para falar um pouquinho dos que estão dentro dos 25 anos, por que eu vou falar agora, subir um pouquinho para os 25 anos? Porque acho que esta ainda é nova geração. A gente não pode ainda pensar nos garotos de 24, 25 anos como veteranos, porque quando você olha o que o Djokovic faz com 35, capacidade física incrível, qualidade técnica excepcional, evolução constante, o Djokovic não para de evoluir, é um jogador incrível. Então, olha, você olha para esses garotos com 25, 10 anos atrás do Djokovic, eles têm muito para fazer ainda, né? E muitos deles já são experientes, então eu acho que a gente não pode ainda esquecê-los totalmente. E nessa faixa, então, dos que estão mais pertinho dos 25, temos que destacar, obviamente, o Tsitsipas, final da Australia Open agora. Claro que a maior pontuação que ele tem no ano é em cima da Australia Open mesmo. Ele é o segundo mais bem pontuado do ano, né? Logo atrás do Djokovic. Mas o Tsitsipas já provou para todo mundo que ele pode jogar bem em qualquer tipo de quadra, né? Ele joga bem no sintético, ele joga bem no saibro, é bicampeão de Monte Carlo, que é um saibro extremamente lento. A compensação, ele tem grandes resultados na quadradura descoberta, final da Austrália, já ganhou finals, quer dizer, é um cara que já provou que tem uma versatilidade muito grande, né? E chamou atenção também, obviamente, o de Minaur ganhando este final de semana na Acapulco, primeiro título de 500 da carreira dele. O de Minaur, todo mundo também já está careca de saber como ele joga, embora tenha apenas 24 anos de idade. O de Minaur é aquele jogador que não desiste nunca, vai em todas as bolas, é mental muito forte, pernas muito forte, não tem um golpe excepcional, embora até eu tenha gostado dele em Acapulco, viu? Eu achei que ele até foi mais para a bola do que eu estava acostumando a ver o de Minaur jogar. E acho que é um cara que de repente pode se entusiasmar e partir bem para esses 2 torneios nos Estados Unidos. Indian Wells e Miami, os jogadores são torneios em quadra sintética aberta, com características bem diferentes, embora consideravelmente lentos. Então acho que isso combina bem com o de Minaur. E numa faixa ali que já está realmente dentro dos 25 anos, o Tommy Paul, Taylor Fritz me chamaram bem a atenção. O Fritz nós já sabemos, aliás é o atual campeão de Indian Wells,
não está jogando tudo que eu acho que ele pode jogar, acho que ele pode jogar mais do que ele está jogando. O Tommy Paul sim, o Tommy Paul deu realmente uma evolução clara, né? Ele é aquele jogador que tênis americano apostava tudo nele, né? Campeão juvenil de Roland Garros, nossa, algo que os Estados Unidos não via há muitos anos, e todo mundo achando que queria jogar, mas ele não embalou. Ele ficou na dele, não embalou. Aliás, ele tem uma personalidade bem na dele mesmo, né? Ele não é um jogador muito midiático, não. Mas foi indo, tá indo crescendo. Eu gostei bem de ver ele jogando em Acapulco, uma resistência física incrível, 3 horas e meia de jogo contra o Fritz, depois foi para a final com o Deminar também, ali, aguentando firme o ritmo. É um jogador que tem tudo direitinho, nada excepcional, mas eu acho que o Tommy Paul aí pode ainda aprontar bastante. Aliás, hoje ele é o 4º mais bem pontuado da temporada, né? Algo bem expressivo, né? E atrás deles, aqueles que a gente já está acostumado a ver. Rublev jogou 6 torneios já este ano. Minha gente, 6 torneios em 2 meses. E o melhor dele foi vice Dubai, né? Mas, para não falar tão mal do Rublev, eu vou dizer que eu gostei de ver ele, principalmente nessas rodadas finais em Dubai, em que ele mostrou já um jogo um pouquinho mais versátil, né? Ele não teve medo de ir para a rede, ele até deu slice, ele até jogou bolinha para cima quando ficou apertado. Então, quem sabe o Rublev aí está enxergando outros caminhos, né? Mas o Tiafoe para mim está me decepcionando. O Francis Tiafoe também, vocês sabem, fez aquele US Open incrível, né? Ele jogou demais no US Open. Depois não embalou muito, mas foi para o United Cup, não perdeu um jogo sequer no United Cup, embora os adversários não fossem tão espetaculares. Mas eu achei, puxa, o Tiafoe realmente vai agora este ano aprontar. E não foi nada disso, está muito ali obscuro, ele não tá brilhando. E ele joga bastante para isso. E quero por fim terminar lembrando o Zverev, que vamos lembrar, afinal das contas, o Zverev ainda é um garoto, né? Tá tanto tempo no circuito que a gente esquece que ele ainda é muito jovem, né? E pode ainda fazer bastante coisa. Zverev parece estar livre do trauma da lesão. A lesão do tipo dele sempre causa um trauma, vocês têm que considerar isso. É uma cirurgia, então fica toda aquela memória complicada de você superar. Ele diz que finalmente está jogando sem dores, e eu enxergo o Zverev com o potencial de subir muito, até porque eu gostei de ver que finalmente o forehand dele parou de ser aquela coisa tão enrolada, ele está mais agressivo, ele está partindo mais para a bola, e de repente ele vai aí ter um conjunto melhor de golpes e resultados. E acabaram de sair as chaves dos torneios de Indian Wells, Master 1000, WTA 1000 de Indian Wells, que começam quarta e quinta-feira. Nossa atenção, obviamente, está em cima de Beatriz Haddad Maia. Bia ganhou a condição de cabeça de chave número 13 e teve uma chave muito dura pela frente. Olha, minha gente, ela pode pegar a Magda Linette na terceira rodada, Linette que foi semifinalista do Australia Open, ou seja, nada faz jogar na quadradura com ela, e se a Bia for às oitavas, quarta rodada, deverá cruzar com Iga Swiatek, a número 1 do mundo e atual campeã. Aliás, a Bia, nesses 2 dias lá em Indian Wells, ela treinou com a Iga e com a Aryna Sabalenka. Então, de treino, a Bia não está nada mal. Aliás, está bem cotada ali, sendo requisitada pelos grandes nomes, né? A Swiatek também, obviamente, estreia direto na segunda rodada e pode ter aí uma terceira rodada diante da Bianca Andreescu. Olha que jogo interessante para tão começo de campeonato. Também saíram as programação, a formação da chave masculina, que resumidamente vamos dar uma olhadinha aqui o que pode acontecer nas quartas de final. Vamos projetar as quartas de final da chave masculina aqui. Alcaraz contra o Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, atual campeão, contra Holger Rune, Daniil Medvedev contra Casper Ruud e Andrei Rublev contra Tsitsipas. Então seriam estes 4 jogos de quartas de final, se obviamente todos os favoritos avançarem. Vemos aí claramente que o Alcaraz e o Medvedev ficaram em lados opostos da chave. Pode então pintar aí uma decisão entre os dois, que seria bem interessante. É isso aí, minha gente. O podcast Tênis Brasil dessa semana fica por aqui. Vamos aguardar o início dos jogos em Indian Wells. Semana que vem vamos conversar sobre o que estará acontecendo lá no deserto da Califórnia. Grande abraço para vocês e até o próximo podcast. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.